Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 14 de agosto de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais um grande ataque de drones ucranianos contra várias bases aéreas russas aqui em várias regiões da Rússia. E tiveram algum sucesso, tá? A gente não tem ainda as informações sobre o que exatamente foi atingido. Muito provavelmente a proposta ucraniana é a mesma que a gente viu nos últimos dias, de destruir depósitos de munições de bombas FAB-500, FAB-1500, aquelas bombas planadoras russas que têm de fato incomodado os ucranianos aqui na linha de frente, né? Aqui em Kursk continua o avanço ucraniano aqui em vários pontos. Cada vez mais estranha a coisa. Ontem a gente tinha falado que a imagem do cara em Legov era falsa, descobrimos que era verdadeira, de fato. Tem ucranianos aqui em Ligov, ou seja, os ucranianos estão... É lógico, não é a tropa, né? A tropa está mais para trás um pouquinho, a linha de frente tem alguma coisa por aqui, mas certamente tem grupos de reconhecimento ucranianos muito fundo aqui dentro do território russo, né? Essa operação ucraniana definitivamente não foi uma incursão rapidinha, tem um planejamento grande por trás disso. Qual é esse planejamento? A gente não sabe, pode nem ser aqui em Kursk, tá? Uma alternativa que a gente tem falado, e que a gente vai falar aqui hoje também, é a possibilidade do pessoal entrar aqui em Belgorod para liberar essa fronte aqui russa, né? Bom, na linha de frente, de forma geral, não tivemos nenhuma grande mudança significativa de ontem para hoje. Teve também alguns drones russos contra cidades ucranianas e basicamente é isso daí. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev. Peter é aquele cara do meme do Tecno Viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu avisar vocês, eu amanhã cedo estou viajando para São Paulo, eu vou fazer uma rodada de podcasts lá em São Paulo, vou participar de vários podcasts aí ao longo, entre a quinta-feira agora e a quarta-feira da semana que vem. Só que a minha viagem amanhã é justamente na parte da manhã, então o vídeo da Ucrânia ou vai ser muito curtinho, eu vou conseguir fazer ele aqui rápido no Rio antes de viajar, mas vai ser um vídeo curto, ou vai sair mais tarde amanhã o vídeo, tá? Não se preocupem, é só por conta da viagem. Logo no dia seguinte, na sexta-feira, já vai ser normal, porque eu vou estar lá no hotel lá em São Paulo, já faço o vídeo normal por lá, né? Bom, falando aqui sobre a situação na Ucrânia, a gente teve mais um ataque com drones e mísseis russos de ontem para hoje. Os russos lançaram 23 drones Shahed 136 contra várias localidades da Ucrânia, 17 deles foram derrubados, e também teve 2 mísseis Ra-59 e 69, os mísseis não foram interceptados, mas tanto os mísseis quanto os drones que não foram interceptados também não causaram grande prejuízo na Ucrânia, né? Sempre tem algum prejuízo, tá, gente? Quando eu falo que não tem nenhum prejuízo significativo, nada assim realmente grande explodiu e coisa e tal. Quando tem alguma coisa grande que explodiu, eu falo aqui, vocês sabem, né? A questão é que realmente o que teve foi coisa pequena que acabou sendo atingida, né? Bom, o Shopping Center Rio, olha só, tem um Shopping Center Rio, ou tinha um Shopping Center Rio em Moscou e acabou de pegar fogo, né? Não consta que tenha sido nenhum ataque, provavelmente é o padrão de incêndio russo mesmo, que não é essas coisas todas, e no final das contas pegou fogo no shopping, ou então é golpe do seguro, também tem acontecido muito na Rússia. Como a economia lá está indo para o beleléu muito rápido, os lojistas sentem um incentivo grande de botar fogo na loja e pegar o dinheiro do seguro e vazar, fazer outra coisa da vida, né? Enfim, foi o que aconteceu. Agora, esse caso do Shopping Rio, claro, foi um acidente, não tem nada a ver com a Ucrânia, mas teve vários outros casos aqui que tem sim. A Ucrânia lançou cerca de 117 drones e 4 mísseis contra a Rússia na última noite, né? Os residentes gritam aqui que pelo menos derrubaram um drone foi derrubado, a gente sabe, né? O Ministério da Defesa russa, eu tenho certeza que vai falar que todos foram derrubados, que nada aconteceu, mas a gente tem informação aqui de que teve coisa que atingiu sim, tá? Os alvos foram duas bases aéreas em Voronezh e uma base aérea em Nizhny Novgorod, né? Então, para você entender aqui no mapa, são duas bases aqui em Voronezh, aqui e aqui, são duas bases aéreas diferentes do mesmo oblast, né? O mesmo oblast aqui de Voronezh, o estado de Voronezh,
E aqui no Oblast de Nizhny Novgorod, tá aqui também, aqui a gente sabe que teve explosão, tá? Aqui teve explosão feia aqui, né? O de Voronezh teve aqui também um deles, o outro tá pegando fogo aqui, atingiu coisa. Vamos dar uma olhada aqui no que foi atingido. A gente tem aqui uma série de imagens para ver aqui, ó. Как они заебали. Aqui só mostra o drone passando, né? É claramente aquele drone, o J-22 ucraniano. Outro drone passando aqui. Вот он летит, вот он, Не сбавляй, падла, лети. Вообще низко, глянь. Dá para ouvir os drones todos passando aqui, né? Mas não tem nenhuma informação sobre o que aconteceu, né? Bom, aqui de novo essa imagem, isso aqui parece que foi em Nizhny Novgorod. Ali, a partir dessa base lá, essa Savazleika, que é essa base aérea em Nizhny Novgorod, que foi atingida, é de lá que saem os caças MiG-31, justamente para atingir ucranianos com mísseis Kinjal, né? Pelo menos 10 explosões foram ouvidas essa manhã, e isso fica longe, tá, gente? Isso fica bem longe aqui, já perto de Moscou, aqui, até depois de Moscou, mais longe do que Moscou, a partir da linha de frente ucraniana aqui, né? Aqui uma outra imagem. O pessoal tentando derrubar o drone, aqui dá para ver o drone caindo, e caiu perto de um avião aqui. Esse aqui é um avião aqui do lado. Não sei onde é que, né, se era esse o alvo, se caiu antes do alvo, não dá para saber, mas tinha um avião aqui do lado e o drone caiu aqui bem na pista, né? Isso daqui, segundo eu estou dizendo, é justamente lá em Savazleika, em Nizhny Novgorod. O Firmes da NASA também confirma aqui que teve incêndio nessa região, né? De novo, a gente não sabe se foi onde o pessoal queria atingir, né? Tipicamente, o depósito de munição são coisas desse tipo aqui, pode ser que tivesse algum outro por aqui também, né, e foi atingido aqui nessa área, mas a gente não tem ainda informação sobre o que foi atingido, né? Aqui, ó, o Special Kherson Cat, aqui, o gato especial de Kherson, fala aqui sobre os ataques que aconteceram, foram em Boroziglebsk, Baltimore, na região de Voronezh, e também Savazleika, em Nizhny Novgorod, né? Aqui ele mostra o som de drone a gente já viu, um monte de vídeo aqui. Segundo a fonte russa assim, ligada à aviação militar, de noite os ucranianos atingiram 3 de nossos bases aéreas, né? Efetivos em alguns deles, infelizmente, mas naturalmente. O problema é o de mesmo. Quanto mais longe o campo de batalha, o campo aéreo está da linha de frente, mais pacífico é a situação ali. Ou seja, o que ele dá a entender aqui é que quanto mais longe, pior foi a situação, ou seja, parece que o Savazleika, lá em Nizhny Novgorod, a situação foi pior, né? Pior para os russos, ou seja, acertamos mais coisas lá. Bem, cobrir um campo militar com 1 ou 2 Pantsir, sistemas de defesa antiaéreo, você teria alguma chance, né? Muita gente esperava por isso, ou seja, ele não diz exatamente que foi sério o ataque, o que aconteceu. Vocês lembram o Fighter Bomber, recentemente, está aqui a mensagem dele aqui, ó. O Fighter Bomber recentemente levou uma chamada no Ministério da Defesa russo, parou de publicar coisas sobre aviões que são atingidos e coisa e tal. Então ele está claramente aqui não querendo dar informações, mas ele entregou que alguma coisa foi atingida, né? Realmente teve alguma coisa atingida por ali, né? E, bom, tá tendo um grande zoom em telegrams russos de comandos militares russos preparando os russos para um grande ataque de HIMARS. Ou seja, os russos não sabem para onde que vai ser isso, mas é muito grande e está chegando aqui, né? Ou seja, ficaram sabendo de algum ataque grande de HIMARS aí nas próximas horas. Vamos ver o que vai acontecer, né?
Isso é em Kursk, é em Berdiansk, é nessa região aqui, não dá para saber exatamente, vamos descobrir aí nos próximos dias, né? Bom, falando sobre o dia 9 da invasão ucraniana na Rússia, né? Um grupo de soldados ucranianos liberou esse vídeo aqui deles entrando no posto de comando do 28º Batalhão de Rifle, que é baseado lá em Kursk, né? E pegando um monte de documento aqui, né? O pessoal fazendo brincadeira, ligando pro Gerasimov, pro Shoigu. Shoigu, Gerasimov, mandem armas e coisa e tal. Lembra do Prigozhin falando isso, né? Todo chateado lá. O pessoal brincando aqui, né? Isso aqui pode ser uma brincadeira, mas a verdade é que certamente os ucranianos pegaram muita informação nisso daí, né? Conseguem muita informação nessas unidades russas que estão por lá, né? Aqui a aviação ucraniana também está usando, apareceu uma imagem de um Su-27, né, de um jato Su-27 atingindo um posto de comando russo em Tetkino. Tetkino é aqui, ó. É um pouquinho mais para aqui, ó. Tetkino é essa cidadezinha aqui. Repara que, em princípio, aqui os ucranianos não estão ainda, né? Mas pode ser que esteja planejando justamente fazer um avanço por aqui. A gente sabe que as operações principais estão aqui em Korenevo e também aqui nessa região, né? O Ministério da Defesa russo continua soltando histórias positivas para os russos, né? Dizendo que ainda estamos lutando por Sudia e não sei o que lá. E aí os os bloggers militares russos começaram a reclamar aqui, o cara falando, Sudia não está controlada mais pelas forças russas, isso já foi confirmado por várias unidades que estão lutando ali no distrito de Sudia. Se alguém diz de outra forma, estão simplesmente desvalorizando o sangue dos soldados que estão ali agora tentando recapturar Sudia, né? Ou seja, realmente fica feio isso, né? Que os russos gostam de mentir, beleza, mas chega um ponto que os soldados começam a ficar chateados com esse tipo de coisa, né? Segundo algumas fontes russas, temos algumas alterações. Ó. O exército ucraniano tomou Olgovka e Kremenoi, que estão a leste de Korenevo, né? Essa região aqui, como a gente falou, Korenevo é o grande ponto aqui que os ucranianos estão avançando, né? Olgovka e Kremianoye, que são essas duas cidades aqui, foram tomadas pelos ucranianos, como está marcado aqui. E como a gente sabe, os ucranianos estão bem mais na frente aqui. Lembra que ontem a gente falou até uma avaliação de um soldado russo falando que tomando Olgovka ia ser muito difícil manter Korenevo, né? Porque, como vocês sabem, aqui você matou essa saída para cá, eles ainda têm essa saída aqui, mas fica uma única saída de Korenevo nesse momento, né? O lado sul aqui já está tomado pelos ucranianos também, que já tem aqui Snagost. Ou seja, a situação em Korenevo está ficando crítica para os russos aqui, né? Outra informação trazida dos bloggers russos está dizendo aqui que o exército ucraniano tomou conta de Cherkasskaya Konopelka, que é essa região aqui, né? E segundo eles estão dizendo aqui, o inimigo no caso os ucranianos, está transformando Sudia no seu centro de suporte e logística. Isso vai tornar a situação realmente muito mais complicada, né? Então ele está falando aqui do outro ponto, do outro lado aqui, né? Cherkasskaya é nessa região aqui, tá? Eu não consegui encontrar o lugar aqui, mas pelo que ele está indicando aqui no mapa, seria justamente aqui, ó, entre Sudia e Ulanok, né? Então, entre Sudia e Ulanok, está aqui, ó, em alguma coisa por essa região aqui, né? E, ou seja, o que ele quer dizer com isso é que, embora os russos estejam tentando libertar, né, ou tomar de volta Sudia, estão muito longe disso, né? Os ucranianos estão, na verdade, expandindo aqui a área ao redor de Sudia, aqui controlada por eles, né? Mais imagens aqui de cidades tomadas pelos ucranianos. Essa daqui é Plerova, a sudoeste de Sudia, né? Mais cidades tomadas aqui. Saiu mais um vídeo aqui próximo de Jiri, né? Lembra que Jiri é essa cidadezinha aqui, né? Uma cidade que ninguém sabe como que os ucranianos chegaram aqui, mas aparentemente tem imagem deles lutando aqui nessa região de Kramishoye, justamente aqui, essa imagem aqui nessa região, né? Ou seja, os ucranianos estão perto de Jiri, pode não ter tomado Jiri ainda, mas estão perto dali, né? A presença ucraniana está aqui em Kramishoye. Mais um avião Su-34 derrubado ali na região de Kursk, né? Excelente notícia isso. Como a gente falou no vídeo de ontem, os ucranianos têm algum sistema de defesa antiaéreo, levaram algum sistema de defesa antiaéreo com eles. Talvez até um Patriot, né? E com isso estão conseguindo derrubar os aviões todos que tentam jogar bombas planadoras, né, nas tropas ucranianas ali em Kursk, né?
E finalmente, de acordo com várias fontes russas, a luta está acontecendo já nos subúrbios de Korenevo. Então, os ucranianos estão tentando chegar ao centro do vilarejo, enquanto grupos de sabotagem já estão operando atrás das linhas inimigas, né? Então, Korenevo, como vocês sabem, é um ponto importante para os ucranianos aqui. Repara que Korenevo é um entroncamento ferroviário aqui importante, então certamente os ucranianos precisam tomar isso daqui. A gente sabe que uma vez que eles tomaram aqui Olgovka, ficou fácil para eles chegarem aqui aos subúrbios de Korenevo, né? Já estão aqui avançando, e tem grupos também, como a gente falou ontem, né? Em Tolpino, essa região aqui, já tem ucranianos aqui também, né? Não está dominado pelos ucranianos, mas tem ucranianos aqui. Ou seja, Korenevo vai ficar complicado para os russos manterem a cidade aí nos próximos dias, né? Bom, tem também essa imagem aqui que é de Briansk, tá? Seria o ataque ontem em Briansk. Lembra que ontem também os ucranianos fizeram um ataque com drones e teriam atingido alguma coisa na região de Briansk. A gente não sabe ainda de nenhuma operação ucraniana dentro de Briansk. Tem em Kursk, tem em Belgorod. Briansk, o pessoal de Briansk está muito apavorado, mas não tem nada efetivo por aqui, né? Briansk é esse outro oblast russo que tem aqui no norte da Ucrânia. Também teve uma operação aqui, bloquearam, Kamaz está bloqueando uma estrada entre a cidade de Dubna e Moscou, né? Aqui na estrada entre Dubna e Moscou, os russos botaram um posto de checagem aqui, procurando por infiltração ucraniana. Meu amigo, o que está acontecendo, né? Isso aqui é no norte de Moscou. Como é que pode os ucranianos terem chegado neste ponto aqui, né? Aqui, está aqui o bloqueio aqui, ó. Como é que pode os ucranianos terem chegado aqui, né? Os russos estão muito preocupados, eles devem estar esperando alguma operação especial ucraniana em Moscou. O que seria isso, né? Enfim, vamos aguardar aí para ver se tem mais alguma notícia disso daí. O Dr. Klein traz aqui um mapa da situação no dia de ontem, né? Justamente mostrando uma coisa curiosa, né? Essas setas seriam os avanços ucranianos ali na região, e as cidades que já estão tomadas e coisa e tal, e o que ele está falando justamente é que está se formando um grande pocket aqui, né, um grande caldeirão nessa região aqui, ou seja, os russos estão com problema, porque eles estão brigando aqui, mas estão brigando aqui também. Estão brigando aqui em Malaya Lochnia e estão lutando aqui em cima, ou seja, em algum momento isso aqui vai fechar. Isso aqui vai fechar, esses russos aqui vão ficar presos nessa região, né? Ou seja, está se formando uma armadilha grande para eles aqui em Kursk, vai ficar muita gente presa por ali. E o pessoal está apontando aqui, ó, que não tem nenhuma saída já para os soldados aqui, né? Porque é verdade que ainda tem esse buraco aqui, mas se você olhar o que tem no buraco aqui, não tem nada. É meio de mato, né? E aí você fala assim, mas dá para evacuar as tropas no meio do mato. É verdade, dá, mas não é uma coisa fácil de fazer não, né? Para você sair de um cerco desse, é fundamental você ter uma rota rápida, né, para você tirar os soldados rapidamente. Se os russos estão aqui mesmo, se tem tropas significativas aqui, eles não vão conseguir sair daqui rapidamente, né, passando pelo meio do mato assim. Aqui, ó, tem uma grande ravina aqui, não tem como passar nesse meio aqui. Nem com 4x4 você consegue passar nesse tipo de coisa. Enfim, eles devem estar contando que os outros russos que estão aqui vão conseguir retirar os ucranianos dessa cidade aqui de Sheptuhovka, essa cidade aqui, para poder permitir a saída deles por aqui, né? Mas estão contando com isso. Se os ucranianos conseguirem fechar esse cerco aqui, a situação fica complicada para eles, né? Para os russos. Vendo aqui como é que está a disposição das tropas ucranianas, né? O que a gente pode ter aqui? Verificando algumas alterações aqui, acreditamos que o 82º Batalhão não está envolvido em luta desde o dia 5, né? Dia 5, ele está falando aqui, dia 5 da invasão a Kursk, né? Hoje nós estamos no dia 9 da invasão a Kursk, né? A invasão a Kursk começou no dia 6 de agosto, mas quando ele fala dia 5 aqui, é dia 5 da invasão em Kursk, né? Ou seja, 6 mais 5 seria dia 11 de agosto, alguns dias atrás. Então, ou seja, o 82º não tem se envolvido em batalha, está sendo poupado, provavelmente para fazer mais algum ataque, mais algum avanço. Quem está agindo na região ali de Korenevo é o 24º Batalhão Aidar, né? Ou seja, eles estão mantendo as duas marcações no mapa só porque não sabem qual é a estratégia ucraniana, né?
Eles dizem aqui que os ucranianos, no dia 7, ou seja, dia 7 foi anteontem, a 80ª Brigada Marine russa foi completamente retirada da área ali próximo de Mihailovka, que é próximo de Martinovka, que é próximo de Sudzha. Ou seja, a 80ª Brigada foi justamente uma tropa de elite das forças russas, os marines russos, né, que foram enviados para tentar retomar Sudzha, né, e não, foram expulsos de lá, nem na próxima eles estão conseguindo ficar ali na região, né. A 92ª Brigada Ucraniana mandou um grupamento de tropas em direção a Jiri, provavelmente devido à má inteligência. O grupo acabou sendo emboscado e foi atingido por um monte de fogo, né. A gente já mostrou essa imagem aqui dos blindados ucranianos destruídos pelos russos ali em Jiri, né. Ou seja, mostra que os ucranianos estão ali, mas houve má inteligência, eles acabaram emboscados ali e destruídos, né? Não tem operação que tudo dê certo, sempre tem alguma coisa que dá errado na operação. O importante é que os ucranianos continuam ali e o objetivo provavelmente é a captura das pontes de Belitsia, né? Belitsia é essa cidade russa aqui. Repara que tem esse rio grande aqui, ó, que é o rio Psel, é isso? Não sei se eu pronunciei correto aqui. O rio Psel, e é um rio grande, isso aqui para você atravessar com tropa é complicado. Os ucranianos muito provavelmente querem assegurar essa ponte aqui, porque seria importante para a estratégia deles, essas pontes aqui de Belitsia, né? Tem essa daqui, que cruza esse rio aqui, e tem também a ponte ferroviária nesse ponto aqui. As duas podem ser usadas pelos ucranianos estrategicamente. Eles querem evitar que os russos explodam essas pontes e evitem a transposição desse rio aqui, né? Eu não sei qual é a preocupação ucraniana nesse caso, né? Porque como os ucranianos estão deste lado do rio e deste lado do rio, eles podem chegar nas duas margens, mas de qualquer forma a ponte é algo importante para um lado ajudar o outro, né? Ou então o cara se enganou e ele não falou sobre as pontes de Belitsia, ele falou sobre as pontes de Belaia. Essa outra cidade aqui, ó, talvez faça mais sentido. Por quê? Porque aqui você tem de novo um outro rio aqui, que é o rio Ilek. E o rio Ilek, ao contrário do rio aqui, que os ucranianos estão dos dois lados, né? Ele é um rio grande que vem até aqui embaixo, ó, e aí realmente talvez atrapalhasse bastante o deslocamento das tropas ucranianas nessa direção de Belgorod. Se realmente os ucranianos pretendem chegar em Belgorod a partir de Kursk, é importante garantir as pontes de Belaia. Talvez seja isso que ele está dizendo ali, não as pontes de Belitsia, né? Aqui a gente tem a confirmação, ele falando que, embora não tenha informação concreta disponível, acreditamos que alguns grupos de sabotagem, né, alguns grupos avançados ucranianos, entraram bem longe no norte, chegando até os arredores de Ligov, né? Ligov é bem aqui perto já da usina nuclear, a usina nuclear está aqui, Ligov é nessa região aqui, né? Então, aquela imagem que eu falei ontem para vocês de que a gente achava que era falsa, né? Havia indicações que era falsa, na verdade não é falsa, não é verdadeira. Estão mesmo perto de Ligov ali, né? Os ucranianos teriam problemas na região de Kromsky Buk, né? Os ucranianos não foram capazes de superar a defesa russa nessa região até no dia 7, ou seja, até ontem, até anteontem, mas eles conseguiram ir a contornar algumas posições, né? Isso daqui é justamente essa região central aqui da coisa, Kromsky Buk. Aqui é onde está o grosso das tropas russas nessa região, e os ucranianos tentando superar eles por aqui, né? Ainda estão com dificuldade de superar eles aqui, né? O maior problema é a presença da 11ª assalto aéreo, Brigada Russa de Assalto Aéreo, que está ali na retaguarda, perto dali. Não estão envolvidos na batalha por enquanto, mas ainda causam problemas sérios no futuro, né? Isso será um problema no futuro, né? Os ucranianos continuam avançando aqui. O War Translated traz aqui pra gente mais um blogger militar russo falando que a situação ali em Kursk continua a deteriorar, né? Deteriorar é justamente para os russos, evidentemente, né? Isso é literalmente todo dia as forças armadas ucranianas estão expandindo sua zona de controle, ao mesmo tempo as verificações dos russos, né? O quanto que eles dizem que controlam ainda é conservativo, eles ainda costumam ser otimistas nisso daqui, né? Então aqui, a direção de Kursk na manhã do dia 14 de agosto, né, direção norte.
Infelizmente, a situação continua difícil por agora, o inimigo ainda tem a iniciativa e, assim, embora devagar, ele continua a aumentar sua presença na região de Kursk. Na direção norte de Kursk, eu acho que ele se enganou aqui, ele quis dizer de Korenevo. Ontem, e infelizmente na manhã, nós não conseguimos tirar eles de fora dos vilarejos, o inimigo capturou então o vilarejo de Olgovka. E assim a chegada para Korenevo pelo leste. Também ontem a luta continuou ali o dia inteiro, inclusive à noite, na área do vilarejo de Pogrebki e Malaya Loknia. Como resultado, Pogreb continua conosco por enquanto, mas o inimigo ocupou Malaya Loknia e Kruglenkoe pela manhã, né? Kruglenkoe, e ele está falando dessa região aqui, ó. Pogrebki é essa cidade aqui no mapa está marcado como controlada pelos ucranianos, mas segundo eles estão dizendo, é controlada pelos russos, né? Agora, Malaya Loknia está aqui e Pogrenkoe está aqui, ó. Então, ou seja, os ucranianos já estariam nessa região aqui, já tomada pelos ucranianos, mas segundo os russos, Pogrebki ainda está com eles, né? Infelizmente, a oeste da estrada para Ligov, nós não fomos capazes de limpar as florestas e linhas de árvores do inimigo no caso dos ucranianos, e assim o nosso flanco desse grupo não está estável aqui, e o inimigo vai definitivamente tentar avançar nessa direção, em direção ao norte, em direção a Ligov, né? Então você vendo aqui, é justamente essa estrada aqui que ele está falando, essa estrada vai chegar aqui em Ligov, e os ucranianos ainda estão nessa região aqui, por mais que os russos digam que estão com Pogrebki, eles sabem que os ucranianos vão tomar Pogrebki, vão continuar avançando aqui, porque o flanco deles está desprotegido aqui, né? Talvez por isso que já esteja marcado como domínio ucraniano aqui. A situação na parte sul, né? A situação é muito dinâmica. Sul, ele está dizendo sul do avanço ucraniano, que é essa área aqui, né? Ele está falando aqui de Giri e essa região toda aqui. A situação é muito dinâmica e, portanto, esse mapa é muito condicional. Aqui, infelizmente, o inimigo, no caso dos ucranianos, continua a pressionar e ele, obviamente, começou a entender que ataques com cavalaria, com blindados, né, com veículos blindados, não estão mais funcionando, né? Está se referindo aqui ao fato que a gente explicou, que realmente os ucranianos perderam 4 BTRs ali em Giri, né, tentando tomar a cidade. Eles tentaram fazer uma coisa rápida para chegar lá rápido, a inteligência foi ruim, acabaram emboscados, perderam coisa ali, mas então agora eles estão concentrados os esforços em formar uma cabeça de ponte para um ataque em Giri e Belitsia, né, onde, devo lembrar vocês, está a ponte estratégica que cruza o rio Psel. Então é a ponte de Belitsia mesmo, né? Então ele está falando justamente dessa ponte aqui, o rio Psel está aqui, e justamente eles estão tomando Giri e Belitsia para poder tomar essa ponte aqui, manter essa ponte funcionando. O rio Psel é difícil de você atravessar, precisam da ponte. Pela manhã, as forças ucranianas conseguiram manter um ponto de apoio. Cherkassy e Konopel, que é essa região aqui, ó. Os ucranianos já estão aqui, segundo diz o russo, e o que ele está dizendo aqui é evidentemente que dessa forma eles conseguiram botar a linha de frente para, obviamente, preparar para um ataque em Giri. Então a gente pode esperar luta séria essa noite, esse dia, né, o dia de hoje, ali na região, né? Bem, infelizmente, eu tenho que admitir que o inimigo está começando a tornar Súdia num centro de logística e apoio nessa direção. E essa situação pode tornar cada vez mais complicada para nós, né, para os russos, né? O Putin parece que está desesperado com a falta de pessoal lá. Aqui, ó. Segundo relatórios, os russos estão enviando os conscritos que foram tirados da fronteira, tirados ali de Kursk, para assinarem contratos e entrarem lá nas regiões ocupadas da Ucrânia. Ou seja, estão usando os conscritos do mesmo jeito. Já que os conscritos não seguraram os ucranianos ali, vão ajudar os russos na região ocupada, né? Estão sendo obrigados a assinar contratos e sendo mandados de volta para a linha de frente. Em tese, por lei, os conscritos na Rússia não deveriam tomar parte em combate, né? Mas é aquele negócio, o desespero faz coisa, o Putin já está desesperado. Outro sinal de desespero do Putin. Pela primeira vez, soldados regulares de São Petersburgo estão sendo enviados para Kursk. Um trem com cerca de 500 soldados de São Petersburgo, do 138º Brigada de Rifle Motorizado, que é baseada lá em São Petersburgo, ainda não tinham sido usados nessa guerra, estão sendo enviados ali para Kursk, né, com ordens de ir ali para a região de Kursk,
Putin sempre evitou mandar pessoal de Moscou e São Petersburgo por anos. Por que isso? Porque esse pessoal que serve em Moscou e São Petersburgo, no final das contas, tem ligação com muitos políticos, né? São os centros russos, né? Moscou e São Petersburgo é a elite russa. E o Putin preferia muito mais sacrificar o pessoal da periferia, não o pessoal das cidades principais, porque ele sabe que isso fragiliza a posição política dele. Não tem alternativa, está tendo que mandar o pessoal para Kursk. Quando esse pessoal começar a morrer e voltar em saco de plástico, o Putin vai ter problemas. Segundo um jornal independente russo, generais russos estão mandando conscritos de Murmansk para a região de Kursk, né? Conscritos com apenas um mês no exército. Um mês no exército, o cara nem sabe ainda fazer nada, né? O cara acabou de receber o uniforme, nem em ordem unida ainda aprendeu a fazer ainda, já está sendo mandado para Kursk, apesar das promessas do Putin de não mandar conscritos para a guerra. Lembra? Conscritos é o pessoal do serviço militar, é a garotada de 18 anos de idade, né? Aqui no Brasil tem também, quando você faz 18 anos de idade, tem que se alistar no exército, né? E servir um ano aí, geralmente você serve em torno dos 19 anos de idade. É a galera nova, isso não se usa isso na guerra, né? Isso aí é para você formar reserva. E no final das contas o Putin está tendo que usar essa galera aqui. E qual que é o problema disso, né? Esses caras morrendo ou sendo capturados é um baque para a família, né? São garotos ainda, criança ainda, né? E aqui tem mais imagens do vídeo lá de Ligov. Eu falei para vocês, eu caí nessa, o pessoal mostrou esse vídeo aqui, falaram que... E teve gente falando que era falso e coisa e tal. Eu entrei nessa, falei que era falso também, porque isso daqui, essas placas... Aqui no Brasil a gente não tem isso, tá? Mas na Europa isso é comum. Você tem o nome da cidade e um negócio cruzado aqui, isso quer dizer que você está saindo da cidade, a placa da saída da cidade, tá? Na Europa isso é comum lá. Então o cara pegou aqui a placa de Ligov, é um soldado ucraniano, e tem mais imagens dele aqui. Estavam falando que era falso, eu caí no papo do que era falso, aparentemente não era falso não. Não é tropa ucraniana, tá? Não é a linha de frente ucraniana, isso daqui... mas provavelmente é um grupo de sabotagem, um grupo de reconhecimento, mas já está aqui em Ligov, ou seja, já está a poucos... Aqui, ó, Ligov é essa cidade aqui, ó. A placa de saída de Ligov deve ser algum lugar por aqui, alguma dessas estradas aqui chegando em Ligov, tá esse grupo de reconhecimento ucraniano aqui, ó. A usina nuclear é logo aqui, ó, do ladinho, menos de 10 quilômetros disso daqui. Aqui tem mais imagens de russos dormindo aqui, né? Os ucranianos ali na região de Kursk avançaram sobre um grupamento russo aqui, o pessoal russo está dormindo aqui. Eu não posso mostrar as imagens deles aqui no YouTube, né? Bom, e outra coisa curiosa, né? As forças russas estão cavando trincheiras, uma rede de trincheiras ali na região de Kursk, cerca de 45 quilômetros atrás da fronteira, ou seja... Mas isso daqui, olha só, eu entendo, tá? Por quê? Porque as fronteiras, as trincheiras originais já foram todas tomadas pelos ucranianos, né? Havia uma linha de trincheiras bem aqui na fronteira e outra linha a coisa de 10 quilômetros aqui para trás, antes de Súdia. As trincheiras que tinham aqui eram antes de Súdia. Como os ucranianos já estão aqui, já avançaram as duas linhas de defesa e não tinha mais. Os russos, para tentarem estabilizar alguma coisa, tem que cavucar para trás mesmo, tem que ser bem aqui atrás de onde está a disputa agora, senão arrisca não ter vantagem nenhuma nisso daqui, né? Então, ou seja, o pessoal está com medo, está aceitando entregar 45 quilômetros de território russo aqui de entrada, né? Só de profundidade, fora a extensão aqui na região, né? Aqui eles estão falando sobre o contorno das tropas ucranianas chegando a Giri, né? A gente já falou sobre isso, eles já estão aqui nessa região. Essa região aqui toda está em disputa também. Aqui tem briga entre ucranianos e russos nessa região toda aqui. E como a gente explicou, os ucranianos estão querendo justamente obter a ponte sobre o rio Psel aqui na região, né? Temos aqui uma análise feita pelo... Eu não vou saber pronunciar o nome dele aqui. Maciej Korovaj. Espero que eu tenha pronunciado correto. É um analista polonês, né? E o HerDH aqui traz aqui as informações para a gente em inglês para ficar mais fácil de entender. E, segundo ele está dizendo, existem neste momento 4.000 Missing in Action Prisoner of War, né? Ou seja, 4.000 russos que ninguém sabe onde é que estão. Então, ou seja, eles podem estar ainda em algum pocket isolado ali, podem ter alguma tropa isolada dentro de Kursk, que não tem mais comunicação, podem ter sido capturados, podem ter sido mortos,
ou seja, 4.000 soldados russos estão missing in action nesse momento, não se sabe onde é que eles estão, né? Os números incluem aqueles que foram capturados, aqueles que desertaram, aqueles que estão lutando em pontos de resistência isolada, sem comunicação, e o número e esse número aumentou 4 vezes aí da última medição, ou seja, temos 4.000 russos aí nessa situação, né? Também podem ter sido capturados pelos ucranianos, né? Em Korenevo, o VDV conseguiu recapturar partes de cabeças de ponte a leste, mas agora perdeu de novo, né? A gente já viu que eles perderam de novo essas cabeças, né? Aqui eles descrevem aqui as forças que existem na região dos russos, né? Então tem aqui o setor oeste, que é ali em Korenevo, o setor central, ou seja, oeste é aqui em Korenevo, o central, que é essa área aqui, e o leste, que é essa área aqui, indo em direção a Giri, né? Aí ele lista aqui as várias tropas russas que estão ali na região, né? Os comandantes ucranianos estão visando justamente as colunas russas chegando à área de combate. A gente já tinha falado sobre isso, várias colunas russas chegando ali foram atingidas por drones e artilharia para justamente aproveitar a fragilidade nesse caminho, né? E também estão atacando o transporte por ferroviário ali na região, né? Um monte de ataques contra ferrovias ali, é bem interessante. Essa aqui é a análise original lá do especialista polonês, né? A Natalka traz a informação aqui de um Telegram russo dizendo que o pessoal está ficando insatisfeito aqui. Há uma semana atrás, as forças de um estado estrangeiro cruzaram as fronteiras internacionalmente reconhecidas do território da Federação Russa. Pois é, né? Em resposta à Rússia ter invadido também um país soberano, né? E enquanto isso, as TVs da Rússia só falam coisas de uma realidade paralela, mostrando programas de entretenimento, concertos e coisa e tal. De vez em quando falam sobre a guerra. Todo dia tem sucesso de drones, né? O pessoal adora mostrar os drones destruindo alguma coisa. Às vezes são até drones ucranianos destruindo coisa russa. Eles dizem que é sucesso dos drones russos, né? E o conceito da direção de Kursk passou a ser uma coisa normal. A direção de Kursk, existem sucessos, né? As tropas russas estão repelindo os ataques e coisa e tal, e o pessoal falando que é um absurdo que é essa situação, né? Ou seja, realmente isso pegou os russos, enfraqueceu a ideia dos russos de invencibilidade nessa guerra, né? Tem uma entrevista muito interessante aqui de uma publicação chamada Histórias Interessantes aqui, que tem uma entrevista com um antigo oficial das Forças Armadas Russas, que inclusive se opôs a essa ação contra a Ucrânia, e ele explica por que os ucranianos foram capazes de invadir a região de Kursk tão facilmente, né? E aí tem alguns detalhes aqui interessantes. Ele diz que aquela questão do Corpo Voluntário Russo, da Legião Liberdade da Rússia e do Batalhão Sibéria, vocês lembram? Que eram batalhões de russos que atuam ao lado da Ucrânia e que eram usados para fazer essas incursões ali na região, ficavam uns dias, depois voltavam, depois saíam, né? E a ideia justamente, isso foi feito para observar quanto tempo levava para os russos responderem a uma chegada ali na região, quantas forças que tinham ali e coisa e tal. Ou seja, isso foi na verdade uma operação de inteligência para pegar como é que era a distribuição de tropas russas ali na região de Kursk. E de fato, a gente noticiou esse ano, né, incursões ali desses batalhões aí, o Corpo Voluntário Russo, a Legião Liberdade da Rússia e o Batalhão Sibéria, em várias regiões. Então o que os ucranianos fizeram, né? Eles entraram em Belgorod, entraram em Kursk, entraram em Briansk, entraram em várias regiões. O que os ucranianos fizeram? Estudaram como é que estavam as tropas russas nessas regiões, pegaram o melhor lugar, né, e fizeram o ataque, né? Enquanto os ucranianos estavam obtendo inteligência no solo, os oficiais disseram o que a Rússia fez. Não mudaram nada, mantiveram tudo igualzinho por meses, né? Quando esses ataques aconteceram na região de Kursk, os guardas de fronteira só tinham armas leves, nada de equipamento pesado, a fronteira estava praticamente aberta e nada mudou nesses 6 meses. As autoridades alocaram dinheiro para fortalecer a fronteira, colocar dente de dragão, aquelas piramidezinhas, né, cavar trincheiras e etc. Mas uma maior parte do dinheiro, como é comum, foi simplesmente corrupção, né? Foi roubado, né? Mas mesmo que não fosse roubado, esse tipo de coisa para atrapalhar a fronteira, é muito fácil de você consertar isso daí, né? Basta uma tropazinha de engenharia, passa por cima disso daí, muito fácil. Se não tiver tropa, se não tiver arma, é muito fácil contornar isso daí, né?
O pessoal que estava na fronteira sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas quando mandavam relatórios para o comando geral, o pessoal deixava para lá. Os russos não acreditavam que os ucranianos fossem fazer uma coisa dessa, né? E no final das contas, quando os ucranianos resolveram avançar, simplesmente avançaram, não tinha nada para deter eles ali, né? Como eles dizem no exército russo, que se você quer derrotar a Rússia, apenas declare guerra à Rússia e ela vai se ferrar sozinha com as inspeções, né? Ou seja, o que ele está dizendo é que os russos vão começar a procurar culpados e coisa e tal, vão começar a fazer um monte de operação e coisa e tal, e no final das contas vão acabar se ferrando com a burocracia interna. O exército russo tem essa fragilidade, né? A principal força ucraniana foi precedida de um monte de força de sabotagem, de grupos de sabotagem, que foram muito mais adiante do que as tropas ucranianas. Quando as tropas russas finalmente apareceram, esses grupos de sabotagem estão na retaguarda das tropas russas e podem atacar eles com muita facilidade, né? Bom, hoje, como a gente viu, teve uma repórter ucraniana lá na Rússia, né? Esse aqui é o canal 1+1, aqui é um canal ucraniano lá, um dos grandes canais ucranianos, e ela está falando aqui, fazendo reportagem aqui em Súdia, no momento que tiram a bandeira russa e colocam a bandeira ucraniana. Aí fazendo a reportagem aqui, olha que legal. Caramba, será que eu consigo chegar em Kursk quando eu for lá na Ucrânia no final do ano, né? Tomara que sim, vamos tentar. Enfim, tá aqui a reportagem fazendo ali, falando sobre Súdia e coisa e tal. Bom, hoje não temos mapas do Polé Volant, ele botou um aviso aqui dizendo que devido à grande quantidade de informações, ele só vai conseguir liberar os mapas depois do meio-dia lá na França, ou seja, não vai dar tempo de eu mostrar os mapas dele aqui neste momento, né? Não tem ainda nenhum mapa dele aqui, né? O Instituto para o Estudo da Guerra não traz novidades aqui, só fala coisa que a gente já falou no vídeo de ontem. Tem uma entrevista no New York Times de alguma russete falando que não, porque isso pode ser o fim da Ucrânia, que não sei o que lá, que a Ucrânia fez coisa demais, agora ela vai se ferrar. Esse pessoal está no mundo da lua. A Rússia já está usando todas as tropas que tem para tentar atacar a Ucrânia. Não tem mais o que eles possam fazer, não tem como piorar isso daí, né? É lógico, uma coisa é verdade, existe isso vai ajudar a Rússia a fazer recrutamento, então isso pode mais adiante levar a um recrutamento maior lá na Rússia, mas eu não creio que isso vai fazer tanta diferença assim no final das contas. O pessoal russo já está meio que cansado dessa guerra, né? Então esse papo de que esse avanço ucraniano pode, na verdade, ser ruim para a Ucrânia é lorota, é propaganda de russete no final das contas, né? E aqui, ó, por exemplo, esse caso aqui do UOL é muito engraçado, né? Bomba capaz de estourar pulmões, como é a bomba termobárica que o Putin vai usar para frear a Ucrânia? Não, porque agora eles vão usar bomba termobárica. Meu amigo, eles usam bomba termobárica desde 24 de fevereiro de 2022, desde o primeiro dia da invasão completa da Ucrânia, eles usam bomba termobárica, e antes disso também, já desde 2014 já usam bomba termobárica para cima e para baixo na linha de frente. Isso aqui é o quê? Para o pessoal, né? Porque o que aconteceu, né? Para as Russetes, isso aqui foi um baque. O pessoal Russete está apavorado. Meu Deus, a Ucrânia invadiu a Rússia e coisa e tal. Como é que pode? O Putin não foi lá no urso, né? Montando no urso e tirou todo mundo no dente, né? O pessoal tem essas ideias de que a Rússia é intrinsecamente invencível. Lorota, a Rússia já foi vencida um monte de vezes, né? Ah, não, que a Rússia não teve ninguém que invadiu o território russo e saiu livre. É a Primeira Guerra Mundial, invadiram e saíram livre, o governo até caiu, desabou tudo, veio golpe comunista e coisa e tal. Enfim, aí o pessoal russo bota essas imagens. Não, porque tá vendo, agora os russos vão usar a bomba termobárica, que é uma bomba a vácuo. Cara, já usam essa bomba há muito tempo, um monte de coisa aqui. Os ucranianos usam também tem essa bomba também, não vai fazer diferença nenhuma no final das contas, né? O que estão falando de bomba termobárica ou bomba a vácuo e coisa e tal é justamente porque não vão usar nuclear, né? É o que eu estou falando para vocês. Antes o medo, não, porque se invadirem a Rússia, o Putin vai usar nuclear. Já estão peidando, como eu falei que fariam, né? Curioso é os poloneses fazendo exercícios militares ali bem pertinho de Kaliningrado, né? Olha que coisa, bicho, né? Os poloneses estão fazendo vários exercícios militares ali na região, né? E vocês sabem, os russos tiraram, inclusive, tropas de Kaliningrado para mandar para Kursk, né? Nesse momento, Kaliningrado não deve ter basicamente ninguém lá. Eu, se fosse a Polônia, invadia. E tem uma outra piada engraçada aqui dos russos, né? Então, está tendo uma feira militar lá na Rússia agora, né? E aí os russos fizeram isso daqui, ó, que é um drone enorme, gigantesco, um drone bombardeio, que pode lançar uma bomba grande aqui a partir de um drone, né?
E aí o pessoal está falando aqui, a Natal está falando que é hilário isso, né? Os engenheiros russos fizeram um drone grande, pesado, caro pra caramba, muito potente, facilmente visível e fácil de derrubar, né? Porque, né, é muito grande, né? Um FPV Bomber Drone, ou seja, um drone bombardeio, né? E, ou seja, dessa forma eles cancelaram todas as grandes vantagens que o drone tem, no final das contas. Por que o drone tem vantagem? Porque ele é barato. Você pode usar drone, se cair você não se importa. Esse drone aqui é caro pra caramba, não tem, se cair você se importa. É leve, é fácil de carregar. Isso daqui não é leve, não é fácil de carregar. Uma unidade só tem uma pequena capacidade, então se você perder um, não tem problema, você usa outro, né? Ele é invisível, porque é muito pequenininho, é difícil de ver um drone, né? O drone, se ele estiver perto de você, você vê, mas se ele estiver alto, você não vê, né? É difícil de você atingir ele, porque justamente é muito pequenininho. Então esse drone aqui é o contrário, e é fácil de atingir, é um drone que vai ser visível, ou seja, eles conseguiram destruir todas as vantagens de drone pensando grande, né? Pensar grande, e aí ela está falando aqui que isso é uma nova interação de uma piada soviética, da época soviética, né? Que dizia vida longa aos microcircuitos soviéticos, os maiores microcircuitos do mundo, né? Os microchips soviéticos são os maiores microchips do mundo. Pô, caramba, a ideia do microchip é ser pequena, a ideia do microcircuito é ser pequena. Quando você faz um microcircuito grande, você está jogando fora a vantagem da coisa, né? Mais uma piada soviética aí, o grande drone soviético, o grande drone russo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.